Olá pessoal, tudo jóia? Eu vim aqui nesse vídeo hoje comentar com vocês a prova da FAMEMA que aconteceu ontem, dia 6 de dezembro. É isso mesmo, porque muita gente ficou com dúvida. E aí, Débora, mudou de nível, não mudou? Estava dentro do previsto, não estava? E aí, a nota de corte vai diminuir, não vai? A prova dissertativa estava muito difícil e eu vim aqui comentar com vocês. Certo? Então vamos comentar um pouco dessa prova e eu quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo. Você concorda, você não concorda? O que você achou dessa prova? Você que fez a prova, o que você achou? E se você não prestou FAMEMA e pegou a prova para resolver depois, e aí? Qual é a sua avaliação com relação à prova da FAMEMA? Deixa aqui no comentário que eu vou gostar de ver e saber como que você está vendo todas essas provas da VUNESP esse ano de 2021, certo? Mas eu queria pontuar algumas coisas extremamente importantes aqui com vocês, tá? A primeira coisa, gente, é que no início do ano, quando começou tudo que a gente está vivendo, criou-se uma expectativa que o nível de dificuldade das provas fossem diminuir, que a nota de corte fosse diminuir. E isso lá no comecinho do ano eu gravei um vídeo falando o que eu achava para vocês, né? Inclusive algumas lives que eu falei sobre isso, que não vai diminuir. Nenhuma das provas, eu pelo menos acredito que nenhuma das provas de medicina da VUNESP e outras bancas também vão reduzir o grau de dificuldade. A prova, ela vai sempre aumentar o grau de dificuldade. E é você que tem que estar pronto para essa prova, certo? Então, independente do que está acontecendo, ela pode alterar algumas coisas, mudar alguns critérios, mas diminuir o grau de dificuldade não. Por quê? Porque a gente sempre tem alunos que estão estudando e estudando para valer. Então, a prova tem que estar sempre sendo elaborada, pensando aí, nivelando por esses alunos, ok? Então, era uma expectativa que eu não tinha e acredito que muitos alunos criaram um pouco disso, né? E a FAMEMA tinha, né, essa cara de prova nível 1, e ela tem, porque a FAMEMA não mudou de nível, a FAMEMA continua sendo uma prova nível 1, e eu vou explicar isso aqui pra vocês, tá ok? Mas o que é importante você entender? Para quem já assistiu outros vídeos meus aqui falando sobre a FAMEMA também, a FAMEMA ela está mudando, ela está em transição, ela está alterando. Débora, já é uma prova nível 2? Não, com certeza não. Quem fez a prova da FACISB, quem fez Jundiaí, quem vai fazer Santa Casa, vai lidar com uma prova nível 2. FAMERP, aí sim nós estamos falando de uma prova nível 2, né? Com a semana que vem, no próximo final de semana, a gente tem Einstein, Santa Casa, aí nós teremos uma prova nível 2 típica, uma prova nível 3 também bem característica. Então a FAMEMA não, ela é uma prova nível 1 e nós vamos comentar. Débora, mas o nível da prova estava mais difícil. Ela talvez esteja uma linguagem aí um pouco mais bem elaborada, mas continua sendo a mesma prova de sempre, nós vamos comentar aqui, beleza? Se você quer ver a resolução da FAMEMA para saber como você foi na prova dissertativa, lá no meu canal do Telegram eu já disponibilizei a resolução das 4 questões de Química para os alunos e também vou disponibilizar a resolução de Matemática e de Física passo a passo. Então, se você ainda não está no canal do Telegram, esse é o momento. Aqui embaixo na descrição do vídeo nós temos aí o link do canal do Telegram. Então entra lá, pega as resoluções, compara, vê o que você entendeu, por que não era, e você vai perceber que está bem tranquila. Então eu resolvi as 4 questões de Química, já está resolvida lá no nosso canal, vou postar Matemática e Física também. Então se você fez a prova, se você quer saber como você foi, ou se você quer fazer para treinar para outras provas, vai lá no canal que você vai gostar. Beleza? Então vamos comentar aqui sobre a prova. Só mais um recadinho que eu queria dar para vocês, até para lembrá-los que terão muitas outras provas aí para frente, para você se preparar da maneira certa. Muitos candidatos me mandam mensagem falando o seguinte: Débora, estudar pelas provas anteriores, resolver as provas anteriores é bacana, estou resolvendo 10 anos de prova anterior. É bacana? Gente, é bacana, é importante, é funcional, mas não é suficiente. É isso que é muito importante que você entenda. Então tem muitos alunos que achou a prova da FAMEMA extremamente difícil. Por quê? Porque fez todas as provas anteriores e não se prepararam para o que ia vir este ano. E é o que eu defendo, fazer provas anteriores é extremamente bacana, mas a prova anterior sempre vai estar níveis de dificuldade abaixo do que te espera esse ano. Então você tem que fazer provas anteriores? Sim. É bacana? Sim. Ajuda muito, mas você precisa se preparar e estudar para o que vai ser cobrado de você este ano. E é isso que eu faço com os alunos que eu mentoro, né? Na minha mentoria eu trabalho muito com os alunos.
Não adianta a gente saber tudo que veio até o ano passado, né? Até os vestibulares de 2020. Eu tenho que saber o que vai acontecer esse ano, porque é isso que vai me fazer ser aprovado. Então, isso é extremamente importante para vocês. Beleza? Então fica o recadinho aí. Faça a prova anterior, mas saiba que isso não é o suficiente para você conquistar uma vaga na FAMEMA, na Santa Casa, no Einstein ou em qualquer outra faculdade aí que seja bastante concorrida. Beleza? Então vamos lá. Peguei minha colinha aqui, gente, pra gente comentar sobre a prova da FAMEMA. Olha só, para quem já viu a revisão, quem já assistiu minhas lives, eu comento muito sobre química básica na prova de vestibular de medicina da VUNESP e comentei isso também na FAMEMA. Gente, a primeira questão da FAMEMA era de química básica. Ele perguntava o nome do método de separação, certo? Separação de misturas é química básica, inclusive era destilação fracionada. Ah, mas como que eu ia pegar? Tinha todo um contexto. Ele falava pra gente que separava através da temperatura. Então, destilação fracionada, já que eram dois líquidos, certo? Então, inclusive, tinha âncora ali da temperatura que dava pra gente captar aí, que era método de separação. Beleza? Na letra B da 1, aconteceu uma coisa que geralmente a VUNESP não faz. E quando ela faz exatamente o que ela fez nessa questão B. Quando a VUNESP vai introduzir um assunto novo na prova, ela sempre dá uma amostra. Então ela põe o exemplo e depois ela pergunta. E ela fez isso na letra B. Ela deu uma reação como exemplo, exatamente como acontecia. E ela diz o seguinte: se eu trocar esse N por o número 2 e esse radical por tal radical, o que vai acontecer? Era só fazer a troca que já saía a resposta. Então ela praticamente deu a pergunta e deu a resposta para vocês. Talvez o contexto é que não estava muito bacana, mas era uma questão aí relativamente simples aí para conseguir garantir os pontos. Beleza? Isso na 1. Quando a gente foi para a questão 2, tinha química básica? Sim, na letra A ele pedia a estrutura de Lewis. Gente, a estrutura de Lewis é aquela que mostra os elétrons, não é isso? Então também está dentro aí de química básica. Ele pediu estrutura de Lewis de ácido, clorídrico e hidróxido de sódio. Beleza? Ah, na letra B, aí ele já quis um pouco mais, mas nada extraordinário também. Só que ele fez uma coisa interdisciplinar. Ele colocou calorimetria, gente, junto com a parte de estequiometria, que é extremamente esperado, tá? Estequiometria nunca vai ser uma questão sozinha, única. Ela vai vir com soluções, com entalpia, com velocidade de reação, com pH, com qualquer coisa. Sozinha, jamais, ok? Então, uma questão bastante simples também, resolvi bem rapidinho, de forma reduzida para vocês entenderem, igual o gabarito padrão, postei no canal do Telegram. Se você quiser ver, dá uma olhadinha lá que você vai gostar. Quando a gente foi para a questão número 3, gente, ele pediu o quê? O agente oxidante. Ó, oxidação, era só identificar o agente oxidante e o agente limitante. Débora, como que eu ia saber quem era o agente limitante naquela reação? Não precisava fazer absolutamente nada. Ele contou isso pra gente no enunciado. Exatamente. Então, dentro do enunciado, para quem leu o enunciado inteiro, ele falou quem era o limitante, então era só indicar. Ele só pediu para indicar, certo? Na questão 3B, aí já tinha a parte de concentração, que aí tinha lá a parte de... A questão 3B tinha a concentração e a velocidade. Essa foi um pouco mais exigente, tá? Na letra B da 3, aí sim, porque eu tinha que fazer toda a parte aí de estequiometria, calcular a concentração, fazer a relação de velocidade. Nada extraordinário, nada muito fora do padrão, mas aí dentro das questões todas da VUNESP, das 4 questões de química, eu diria, né, uma avaliação muito pessoal, que a 3B foi a questão mais exigente da prova da FAMEMA, beleza? E por último, como não podia faltar, gente, a química orgânica. Para quem não viu ainda, veja antes das próximas provas as principais reações que a VUNESP cobra. A 4, gente, era exatamente isso. Ah, mas caiu o polímero. Esquece essas coisas. Era um polímero, ele queria os 2 monômeros. Ele queria os 2 reagentes que reagiram e formou aquele polímero. O que é um polímero? Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. Polímero, vários alguma coisa. Então, poliéster, vários ésteres. Poliamida, várias amidas, certo? E na questão 4 era um polímero que ele queria saber o seguinte: quais eram os 2 reagentes que formaram aquele produto? Então, eu tinha que saber o seguinte, que o meu produto ali era um
era uma amida, certo? Então, ó, na letra A, ele queria os dois, ele deu a reação e ele queria saber a função orgânica. Então, estava bem tranquila, né? Que era ácido carboxílico e amina. Toda vez que eu vou reagir ácido carboxílico e uma amina, dá uma amida. É uma das reações principais que a VUNESP cobra, beleza? E na letra B, ele dá uma estrutura gigante e é exatamente a mesma coisa. Eu tenho uma amina e tenho ácido carboxílico e eu preciso juntar. Se eu tiver ácido carboxílico e amina, só pode me dar uma amida. Só que na letra A ele fez o caminho direto e na letra B ele fez o caminho inverso. Então era só fazer o inverso da outra. Relativamente simples a prova? É claro, né, gente, que vendo de fora, vendo depois, tudo parece mais simples. Então, na hora da prova tem o tempo, tem o estresse, tem a leitura, tem o tempo de resposta, tem uma série de coisas que interferem sim na prova. É por isso que é muito difícil conseguir gabaritar. Mas foi uma prova dentro do esperado, dentro do programado, nada extraordinário. Como eu mesma disse aqui para vocês, a questão 3B talvez exigisse mais tempo e demorasse um pouco mais para fazer, então nível um pouco mais puxado. Uma característica dessa prova, né, que na FAMEMA não era tão comum, são esses textos maiores, né? A FAMEMA é um pouco mais direta. Essa prova tinha mais coisa para você ler, para você interpretar que o normal, mas continua sendo uma prova nível 1. Então, não se assuste, não fique com medo. Se esse ano não deu certo na FAMEMA, vá com força para as próximas provas que você vai fazer. E se não foi dessa vez, com certeza será o ano que vem. Se você tiver alguma dúvida, quiser me perguntar alguma coisa e principalmente quiser ver a resolução, entra no canal do Telegram, lá eu já postei, eu posto dicas, vou fazer revisões para vocês, para Santa Casa, para FAMERP, para o Einstein, para a Unesp. Então fica atento aí e vamos com força conquistar nossa vaga em medicina. Vamos lá!